Aqui é a professora Ana, de Matemática, e vamos a mais uma videoaula com conteúdo novo. Equação do primeiro grau com duas incógnitas e plano cartesiano. Vamos relembrar um pouquinho e, para quem não viu, aprender o que é equação do primeiro grau. Equação, para ela existir, precisa ter uma incógnita e uma igualdade, tá? Então, a gente tem uma incógnita aqui, que é o x, e tem uma igualdade. Mesma coisa que no outro exemplo. A gente tem uma incógnita, que é o x, e tem uma igualdade. Então, isso caracteriza-se equação. É do primeiro grau, porque é apenas um x, tá? Para fixar, para ficar melhor assim, para vocês pensem dessa forma. Se tiver um x ao quadrado, vai ser de segundo grau. Se tiver x ao cubo, é de terceiro grau e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Primeira coisa, o que eu tenho que lembrar? Quando eu tenho sinal de igual, ele vai ser determinante para mim, no sentido de que eu tenho que separar tudo que é letra para um lado do igual e tudo que é número para o outro lado do igual. E quando isso acontece, o sinal inverte. Então, aqui eu tenho menos 5 e eu preciso passar esse menos 5 para o lado de cá, junto com 16. Então, ele vai virar mais 5, tá? Então, vai ficar 3x igual a 16 mais 5. Eu consigo juntar esse 16 com o mais 5, que vai dar 21. Então, o que eu tenho lá? 3x é igual a 21. O sinal de igual, ele sempre vai mudar as coisas. Então, aqui era negativo, passou a ser positivo. Aqui é uma multiplicação, 3 vezes x. E o 3 vai passar para lá dividindo, tá? Então, se eu tenho multiplicação, passa como divisão. Se eu tenho divisão, passa como multiplicação. Se eu tenho menos, passa como mais. Se eu tenho mais, passa como menos. Passei o 3 dividindo, então vai ficar 21 dividido por 3, que eu vou achar o x igual a 7. Beleza? Outro exemplo aqui, 10x mais 4 é igual a 54. Então, mesma coisa, tenho que deixar tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Lembrando que quando eu mudo de lado, o sinal também muda. Então, aqui eu tinha mais 4, passa para o outro lado menos 4. Consigo juntar esse 54 menos 4. Eu vou encontrar o 50. Então, 10x é igual a 50. Mesma coisa da outra situação. É 10 vezes x. Eu preciso passar esse 10 dividindo. Então, eu vou ter x igual a 50 dividido por 10. X igual a 5. Isso aqui é apenas uma incógnita. Eu já consigo resolver logo de cara. Não tenho muita dificuldade e encontro o valor referente ao x, tá bom? Ou ao y, ou ao z. A incógnita que tiver lá, eu consigo determinar o valor dela. Quando a gente for trabalhar a equação do primeiro grau com duas incógnitas, é um pouquinho diferente. Então, são equações do primeiro grau com duas incógnitas. Essas situações aqui de exemplo para vocês, tá? Então, eu tenho x mais y igual a 10, 3x mais 2y igual a 16. Ambas são equações do primeiro grau com duas incógnitas, porque eu tenho incógnita x e tenho incógnita y. É diferente da outra situação que nós vimos no slide anterior. Lá a gente só tinha a incógnita x, era apenas uma incógnita, então eu conseguia resolver. Aqui não. Aqui eu vou ter inúmeras possibilidades de resolução, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, por exemplo, pode ter infinitas soluções, cada uma delas indicadas por um par ordenado de números. O primeiro número representa o valor da incógnita x, o segundo representa sempre o valor da incógnita y. Vamos entender o que é isso. Eu coloquei algumas situações aí para a gente analisar juntos. Então, nessa primeira equação, a gente tem x mais y igual a 10. Só de bater o olho, a gente já consegue imaginar inúmeras possibilidades de soluções para essa equação. Então, dois números que somados dá 10. Vamos lá. Se o x for 2, por exemplo, né, se eu considerar que o x vale 2, quanto vai valer o y?
para a soma dos dois ser 10. O y vai valer 8. Por quê? Porque 2 mais 8 é igual a 10. E o meu par ordenado dessa solução é 2,8. Essa vírgula, ela está separando os dois números, não significa que é um número único, são dois números diferentes, tá? O 2 é quanto vale o x e o 8 é quanto vale o y, e sempre será nessa ordem, x, y. Outra possível solução, x igual a 4. Se o meu x for igual a 4, quanto vai valer o meu y? Sendo que a soma dos dois tem que ser 10. Então, se o x for 4, o y é 6. E o meu par ordenado vai ser 4,6. Uma outra possível solução. Se o x for 1, o y vai ser 9. Então, eu tenho lá 1 mais 9 dá 10. E meu par ordenado, 1,9. Então, quando a gente tem duas incógnitas, a gente tem inúmeras possíveis soluções para a equação. Isso vai determinar os pares ordenados da equação, tá? Sempre que a gente falar par ordenado, é esse conjuntinho com dois números, onde o primeiro é o valor de x e o segundo é o valor de y. Vamos aqui à outra equação que a gente tinha lá. 3x mais 2y igual a 16. Duas incógnitas, né? Uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. E aqui eu coloquei uma possibilidade para vocês. Se o x for igual a 2, quanto vai valer o y? Então, aonde eu tenho x, eu vou substituir por 2, tá? Então, vai ficar 3 vezes 2 mais 2y igual a 16. E aí, a gente vai cair em uma equação de primeiro grau com apenas uma incógnita, porque agora eu consigo descobrir o y daquela forma que nós fizemos lá no primeiro slide. Então, 3 vezes 2 é 6, mais 2y igual a 16. Deixo tudo que é letra de um lado, passo tudo que é número para o outro. Lembrando que quando muda para o outro lado do igual, o sinal também muda. Então, aqui eu tinha mais 6 e virou menos 6. Então, eu fiquei com 2y igual a 16 menos 6. 2y igual a 10, porque 16 menos 6 é 10. Passo o 2 dividindo, né? Porque era multiplicação aqui, passa dividindo. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, o y será 5. Nessa situação, a gente vai ter um par ordenado aqui como solução da equação. Então, o meu x vai valer 2, quando o meu y valer 5. Uma coisa depende da outra. Se o meu x for 2, o meu y é 5. E esse será o nosso par ordenado, solução da nossa equação. Como a gente consegue saber se está correto? A gente pode fazer a prova real. Então, volto lá. Aonde eu tenho x, eu coloco 2. Aonde eu tenho y, eu coloco 5. E vejo se vai dar uma igualdade, tá? Então, aqui de cabeça, 3 vezes 2 dá 6. Mais 2 vezes 5, 10. 10 mais 6, 16. Então, eu tenho 16 desse lado e 16 desse lado. Então, esse par ordenado é solução para essa equação de duas incógnitas, tá bom? Agora, onde eu uso esse par ordenado? Aonde eu aplico isso? Num plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é um método criado pelo filósofo matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Então, vamos lá. A linha vertical é chamada de eixo das ordenadas, vertical em pé, que é o y. Já a linha horizontal, na direção do horizonte, é chamada de eixo das abscissas, que é o eixo x. Com a intersecção dessas duas linhas, temos a formação de 4 quadrantes, tá? Eu demonstrei aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, com a intersecção dessas duas linhas, são formados 4 quadrantes.
É importante notar que no plano cartesiano, os números podem ser positivos ou negativos. Ou seja, os números positivos vão para cima e para a direita, enquanto os números negativos vão para baixo e para a esquerda. Então, quando a gente for preencher ou criar ou analisar um plano cartesiano, vai ser sempre dessa forma, tá? Na reta x, tudo que está para a direita é positivo até o infinito, e tudo que está para a esquerda é negativo, tá? Aqui depois do zero, tá? Até o infinito. O y é a mesma coisa, tudo que sobe aqui é positivo, tudo que desce é negativo. E eu consigo colocar um par ordenado, né, dentro do meu plano cartesiano, ou então, se eu tiver um ponto, eu consigo achar o par ordenado, tá? Então, aqui a gente tem o ponto A. Esse ponto A, o par ordenado que determina o ponto A é 1 e 3. Por que é 1 e 3? Lembra que o primeiro número é sempre a referência do x e o segundo número é a referência do y? Então, eu sigo aqui no meu x, ó. O meu A está aqui, né? Então, tá na direção do 1. Então, aqui o primeiro número do meu par ordenado é 1. Subo e encontro 3 aqui que está em relação ao y. Então, o meu par ordenado referente ao ponto A é 1 e 3. Se eu desse para vocês o par ordenado 1 e 3, vocês conseguiriam achar aqui o ponto A, né? Se não tivesse nada aqui nesse plano cartesiano e eu falasse para vocês, marquem a coordenada, o ponto 1,3. Vocês viriam aqui no x, 1, subiria até o 3 e marcaria o ponto aqui. Outro exemplo, vamos pensar aqui na coordenada 4, 2. Então, 4 é referente ao x. Eu viria aqui, ó, 4, tá aqui, e subiria até o 2. Então, meu ponto estaria aqui, tá bom? Vamos aqui colocar no gráfico, no plano cartesiano, aquele par ordenado que nós encontramos lá anteriormente. Então, era aquela equação com duas incógnitas, quando x valia 2, o y valia 5. E aí, no meu plano cartesiano, eu marquei aqui, ó. Essa é a minha linha do x, essa é a minha linha do y. Então, o x vale 2. Venho aqui, 2, e subo até o 5. Achei meu ponto. Então, vocês conseguem visualizar tanto dessa forma, né? Quando a gente já tem o ponto e quer achar a coordenada, como quando a gente tem a coordenada e quer achar o ponto. Nas atividades que vocês vão resolver, vão ter as duas situações. Vão ter exercícios que vocês vão precisar encontrar o valor do par ordenado, né? Eu dou lá a equação, o quanto vale x ou quanto vale y, e vocês têm que achar outra incógnita. Tem planos cartesianos já com os pontos que vocês precisam determinar as coordenadas. Então, caso tenha dúvida, assista o vídeo de novo ou me mande uma mensagem que eu ajudo vocês. E prestem atenção na hora de resolver o formulário, porque está bem tranquilo, tem bastante imagem, tem bastante figura para que vocês consigam entender como funciona o plano cartesiano. Está bem leve, bem tranquilo, mas se tiver dúvida, me manda mensagem, tá? Não deixa essa dúvida passar. E eu espero que vocês consigam realizar a atividade. E é isso aí, gente. Um beijão e até a próxima aula.